Quando Daniel chegou ao Hospital Psiquiátrico Santa Ângela, não esperava que o mundo fosse tremer sob seus pés. O portão de ferro rangeu ao abrir, e ali, no pátio interno, cercada por paredes frias e uniformes brancos passando apressados, estava sua mãe, Dona Alzira, em pé, imóvel, olhando para o nada, os olhos perdidos em um ponto que ele não conseguia alcançar. Durante 5 anos, Daniel acreditou que ela o havia abandonado. 5 anos sem uma ligação. 5 anos sem uma mensagem. 5 anos sem um feliz aniversário. 5 anos acreditando em cada palavra que sua esposa, Carolina, colocava na cabeça dele. Mas nada, absolutamente nada, o prepararia para a verdade que estava prestes a se revelar ali, diante daquela mulher que parecia tão menor do que ele lembrava, tão frágil, tão silenciosa e tão diferente da mãe que ele um dia conheceu. Ele sentiu o corpo estremecer. Por um instante, o resto do mundo desapareceu. Não havia mais o barulho dos médicos apressados, nem o som distante de portas batendo, nem o arrastar dos chinelos dos internos no corredor. Havia apenas ela, de pé, parada, perdida em algum lugar dentro da própria mente, como se tivesse se acostumado a sobreviver naquele vazio. Daniel tragou o ar com dificuldade. Aquilo não fazia sentido. A mãe dele, a mulher que sempre foi força, luz e movimento, agora parecia uma sombra. Ele avançou 2 passos, mas seu coração bateu tão forte que por pouco não voltou atrás. Não sabia se ela iria reconhecê-lo. Não sabia se estava preparado para enfrentar o que veria em seus olhos. Não sabia se ainda tinha o direito de chamá-la de mãe depois de tudo o que aconteceu. E talvez a pior verdade, não sabia se ela queria vê-lo. Afinal, ele mesmo acreditou que ela tivesse virado as costas para ele. Ele mesmo alimentou 5 anos de silêncio. Ele mesmo permitiu que a mágoa crescesse como uma parede entre os dois. Mas ali, diante daquela imagem devastadora, ele viu que a história tinha outra cor, outra dor, outro rumo. Com o peito apertado, Daniel chamou baixinho. Mãe, nenhuma reação. Ele tentou de novo, mais forte. Mãe! Dona Alzira piscou devagar, como se despertasse de um sonho profundo. Seus olhos demoraram longos segundos para focar na direção certa, fluindo entre sombras, luz e silêncio, até finalmente encontrarem o rosto dele. Daniel prendeu o ar. O olhar dela não era de alegria, não era de surpresa. Era uma mistura de choque e medo. Medo de acreditar que aquilo era real. Daniel, ela sussurrou com a voz fraca, quase arranhando o ar. O nome dele saiu como uma memória distante, e só isso foi suficiente para quebrar algo dentro dele. Daniel sorriu de leve, mas seu sorriso tremeu. Sou eu, mãe, sou eu. As mãos dela estremeceram. Sua postura antes rígida cedeu um pouco, como se o corpo inteiro dela sentisse o impacto daquela presença. Um vento frio passou entre os dois, levantando folhas secas no chão. O momento era tão frágil que poderia se desfazer com um sopro. Mas antes que Daniel pudesse se aproximar mais, uma enfermeira vestindo jaleco azul apareceu ao lado dele. O senhor é o Daniel Vasconcelos? Perguntou com um tom profissional, mas gentil. Sou, ele respondeu sem desviar os olhos da mãe. Eu sou Rosa, uma das responsáveis por ela. Dona Alzira fala muito do senhor. Aquilo caiu como uma pedra no peito dele. 5 anos acreditando que sua mãe o odiava. 5 anos acreditando que ela havia ido embora porque quis. 5 anos acreditando nas palavras doces e venenosas de Carolina. E agora descobria que mesmo ali dentro, mesmo tão sozinha, ela continuava repetindo seu nome. Rosa se aproximou devagar de Dona Alzira. Dona Alzira, lembra que a senhora sempre dizia que queria vê-lo um dia? Ele veio. A idosa levou a mão ao peito e fechou os olhos por um instante, como se tentasse segurar o coração com as próprias mãos. Daniel sentiu o desejo de correr até ela, abraçá-la, protegê-la de todo aquele lugar, de toda aquela solidão.
mas ficou preso no próprio arrependimento. Rosa fez um gesto para que ele a acompanhasse um pouco mais para o lado. Daniel hesitou, mas seguiu. Ela não deveria estar aqui, disse Rosa em voz baixa. É completamente lúcida. Não há nenhum diagnóstico médico que justifique essa internação. Daniel virou o rosto lentamente, encarando a enfermeira de forma quase incrédula. Como assim? Lúcida? Totalmente, Rosa confirmou. Orientada, consciente, articulada. Ela nunca apresentou sinais de psicose ou demência. Nada disso existe. Daniel fechou os olhos, apertando o maxilar. Então por que ela está aqui? A enfermeira soltou um suspiro pesado. Porque alguém pagou para que ela fosse internada e pagou para que ninguém fizesse perguntas. O chão sumiu sob os pés dele. O nome explodiu em sua mente como uma sentença. Carolina. E mais, Rosa continuou. A pessoa que arcou com a internação pediu que a senhora não recebesse visitas. Nunca. A raiva queimou por dentro dele com uma força que fez seus dedos tremerem. Ele olhou novamente para a mãe. Ela continuava ali, de pé, encarando o vazio, como se estivesse esperando há muito tempo por algo que nunca chegava. Daniel sentiu o estômago embrulhar. Aquilo não era abandono, era cárcere, era injustiça, era crueldade. Ele respirou fundo, tentando juntar seus pedaços internos, e naquele exato instante ele soube. Toda sua vida estava prestes a ser reescrita, e a verdade seria mais dura do que ele imaginava. 2 dias antes de ver Dona Alzira no hospício, Daniel dirigia pelas ruas do Ipiranga sem saber exatamente por quê. O bairro parecia menor do que ele lembrava, como se 5 anos tivessem encolhido as calçadas, as casas e até o tempo. Ele não ia ali desde o dia em que sua mãe saiu da vida dele, desde o dia em que ele acreditou que ela o havia abandonado, desde o dia em que Carolina jurou, com lágrimas calculadas, que a sogra falava mal dele para todo mundo e que por isso não dava mais para conviver com aquela mulher. Daniel engoliu isso sem questionar. Engoliu porque estava emocionalmente destruído, porque tinha acabado de perder o filho que tanto sonhava e porque naquela época ele estava cego. Agora, enquanto dirigia devagar pela rua Cipriano Barata, cada esquina o lembrava de alguma coisa. A padaria antiga, onde Dona Alzira comprava pão quente todo fim de tarde. A banca de jornal, onde ela conversava com o jornaleiro sobre novelas e política. A farmácia, onde ela comprava as vitaminas que, segundo ela, davam força para aguentar o mundo. Nada ali parecia combinar com a imagem de uma mulher que, supostamente, havia decidido ir embora sem olhar para trás. Algo dentro dele começou a doer. Ele estacionou o carro em frente ao predinho onde a mãe morava antes de ter ido morar com ele e Carolina. O portão estava enferrujado, mas a fachada era a mesma. Ele ficou parado ali por alguns segundos, respirando fundo, preparado para não sentir nada. Mas sentiu tudo. Quando desceu do carro, uma voz familiar ecoou da calçada ao lado. "Daniel, é você mesmo, rapaz?" Ele virou rápido. Seu Claudionor, vizinho da mãe por mais de 20 anos, vinha caminhando com sua bengala torta, o mesmo boné bege e o mesmo sorriso cansado de sempre. O homem parecia ter envelhecido uns 15 anos desde a última vez que Daniel o vira. "Meu Deus", Daniel murmurou. "Faz tempo, hein, seu Claudionor? Tempo demais", respondeu o idoso, aproximando-se devagar. "Nunca mais te vi aqui pelo bairro. Nunca mais vi tua mãe também. Sumiram de um dia para o outro." Aquelas palavras entraram como fisgadas no peito dele. "O senhor não soube?" Daniel perguntou, tentando parecer natural. "Soube do quê?" O vizinho franziu o senho. "A última vez que vi a Dona Alzira foi naquela noite em que ela saiu daqui chorando. Desde então, nunca mais apareceu." Daniel sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele se lembrou daquela noite. Ou melhor, da versão que Carolina havia contado. Segundo ela, sua mãe teria surtado, gritado, criado caso com a nora e depois saído de casa cuspindo veneno contra o próprio filho. Mas não foi isso que o vizinho descreveu. "O senhor viu ela chorando?" Ele perguntou com a voz arranhada. "Vi, sim."
Claudionor ajeitou o boné e suspirou. Ela estava com uma mala pequena, andando devagar, soluçando. Tentei chamar, mas ela só balançou a cabeça. Parecia muito magoada. Fiquei até preocupado, mas ela disse... Ele fez uma pausa longa. Disse que não queria atrapalhar mais a vida do filho. Daniel quase perdeu o ar. Aquilo era totalmente diferente do que Carolina havia contado. Ela falou outra coisa? Daniel insistiu, sentindo o sangue gelar. Falou sim. Claudionor olhou para o prédio, como se buscasse memórias nas paredes. Disse que tinha sido expulsa, que o próprio filho tinha dito que ela era um peso, e que a nora vivia repetindo que você queria distância. A coitada acreditou. Daniel fechou os olhos com força. A lembrança daquele dia voltou como uma explosão. Ele estava devastado pela perda do bebê. A dor era tão grande que ele não pensava direito. Carolina chorava, gritando que a culpa era da sogra, que Dona Alzira havia dito algo que deixou ela nervosa, e por isso tinha perdido a criança. Ele, cego e destruído, acreditou. Brigou com a mãe, disse coisas que nunca deveria ter dito. E ela, ferida, foi embora. Mas expulsa, dizendo que ele queria distância, dizendo que ele a via como um peso. Ele nunca disse isso. Nunca. A voz de Claudionor tirou Daniel de dentro das próprias lembranças. Mas uma coisa sempre me incomodou, viu? Disse o idoso. Sua mãe nunca falou mal de você. Nunca. Pelo contrário, era só elogio. Meu Daniel é trabalhador. Meu Daniel é honesto. Meu Daniel é o orgulho da minha vida. Ela dizia isso todo dia, rapaz. Os olhos de Daniel arderam. Ele engoliu seco. Eu não sabia disso, pois devia saber. O vizinho suspirou. E outra coisa, ele hesitou antes de continuar. A tua esposa sempre tratou tua mãe com um certo, como posso dizer, desdém. Eu via. Ela mal falava com a velha. Às vezes virava os olhos. Uma vez, ele baixou a voz. Ouvi Carolina mandando a tua mãe ficar no lugar dela. Daniel sentiu o estômago embrulhar. Eu não fazia ideia, murmurou, passando a mão no cabelo. Você não queria ver, respondeu Claudionor, com a sinceridade dura de quem já viveu demais para ter paciência com meias palavras. Às vezes o amor cega a gente mais que qualquer doença. E tua mãe, coitada, foi vítima disso. Daniel respirou fundo, mas não encontrou ar. Cada frase do vizinho desmontava uma parte da história que Carolina havia construído ao longo dos anos. A culpa, a vergonha, o arrependimento, tudo começou a se misturar. Seu Claudionor, o senhor tem ideia de para onde ela foi naquele dia? O idoso pensou um pouco. Não tenho certeza, mas ela comentou algo sobre ficar num lugar simples, mas honesto, onde ninguém inventasse mentira sobre ela. Depois disso, nunca mais. Daniel sentiu o corpo pesar. Aquela conversa seria o início de algo que ele não imaginava. A verdade finalmente batendo à porta depois de 5 anos, e ela não iria entrar devagar. Daniel ficou parado na calçada por alguns segundos, sentindo o mundo girar devagar demais. A conversa com seu Claudionor era como uma porta sendo arrancada das dobradiças. A verdade entrando com força, sem pedir licença. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas cada frase do vizinho parecia se repetir dentro da cabeça dele, como um sino que não parava de tocar. Ela foi expulsa. Ela chorava. Ela nunca falou mal de você. Aquilo atravessava sua alma como lâminas. Ele se virou para olhar o prédio mais uma vez, imaginando sua mãe passando por aquele portão pela última vez. Sozinha, humilhada, carregando uma mala pequena e um coração cheio de dor. O pior de tudo era perceber que ele nunca tinha questionado nada. Nada. Carolina sempre falava por ele, interpretava por ele, explicava tudo com lágrimas perfeitas e palavras calculadas. Agora, olhando para trás, Daniel percebia que havia algo na esposa que ele não quis enxergar. Algo frio. Algo que sempre o deixava com a sensação de estar devendo alguma coisa. Na época, ele achou que aquilo era amor. Hoje, ele começava a desconfiar que aquilo era controle.
Ele agradeceu ao vizinho, apertou sua mão trêmula e voltou para o carro. Mas quando abriu a porta, sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se no banco do motorista sem ligar o veículo. Apenas deixou a cabeça cair no volante. A lembrança que ele evitou por 5 anos voltou inteira, como se fosse ontem. Carolina estava sentada no sofá, chorando desesperada. O chão da sala parecia menor, as paredes mais apertadas. Ela tremia, dizendo que havia perdido o bebê. Daniel mal conseguia pensar. O mundo dele havia acabado em segundos. Ele caiu de joelhos diante dela, perguntando o que tinha acontecido. Carolina soluçou, olhando para o nada antes de apontar para o corredor. Foi por causa dela, disse, com a voz quebrada. Sua mãe disse que eu estava barriguda de comida, não de bebê. Que eu devia parar de comer tanto se quisesse que a criança sobrevivesse. Daniel congelou. Aquilo jamais poderia ter saído da boca de Dona Alzira. Mas naquele momento, ele não pensou. Estava destruído demais para raciocinar. Chorando, Carolina continuou. Ela me chamou de relaxada. Disse que eu não cuidava de nada. Disse que nosso filho ia nascer doente por minha culpa. Foi o suficiente para Daniel explodir. Ele se levantou com o coração queimando. Procurou a mãe pela casa. Encontrou-a na cozinha mexendo uma panela. Ela não entendia o que estava acontecendo. Não sabia o que a nora havia inventado. Quando ele entrou, gritou coisas que não lembrava com clareza. Só se lembrava da expressão dela. Chocada, ferida, completamente perdida. Eu nunca falei isso, meu filho, ela repetia. Mas Daniel não ouviu. Carolina gritava do corredor, dizendo que a sogra tinha causado tudo, que a pressão emocional tinha sido demais. Daniel acreditou. Acreditou porque precisava de um culpado para aliviar a própria dor. E ele escolheu o alvo errado. Ele lembrou de si mesmo dizendo, eu não aguento mais. Você só traz problema. Você só atrapalha. Vai embora, mãe. Vai embora da minha casa. Cada palavra voltou como um soco no estômago. No presente, sentado dentro do carro estacionado no Ipiranga, Daniel levou as mãos ao rosto. Ele não fez apenas acreditar numa mentira. Ele ajudou a construir aquela mentira. Ele expulsou a própria mãe com frases que nunca deveria ter pronunciado. E o pior, quando ela foi embora, Carolina completou a obra. Ele se lembrava claramente do dia seguinte. Perguntou a Carolina se a mãe tinha ligado, mandado mensagem, deixado algum recado. Carolina, com uma frieza escondida atrás de um olhar triste, disse, nada. Ela foi embora porque nunca gostou de mim e porque nunca te valorizou. Sempre disse isso. Você merece alguém melhor do que ela. Daniel acreditou. Acreditou porque estava emocionalmente quebrado. Acreditou porque não tinha mais energia para lutar. Acreditou porque era mais fácil se proteger atrás de uma narrativa do que encarar sua própria cegueira. Lá dentro, no carro, Daniel fechou os olhos por um instante. A lembrança do velório simbólico do filho, o peso da dor, o silêncio que tomou conta da casa por semanas, tudo aquilo tinha virado campo fértil para as manipulações de Carolina. Ele se tornou uma marionete emocional. E ela, a ventríloca silenciosa. Quando finalmente ligou o carro, Daniel percebeu que não fazia mais sentido continuar se castigando apenas com lembranças. Ele precisava de respostas, respostas concretas, não versões distorcidas pela dor e pelas mentiras. Foi nesse momento que o celular vibrou no banco ao lado, um número desconhecido. Ele quase ignorou, mas algo dentro dele, talvez o mesmo instinto que o trouxe ao Ipiranga, disse para atender. Alô? Disse, respirando fundo. Uma voz feminina, firme, mas gentil, respondeu. Seu Daniel, aqui é a enfermeira Rosa, do Hospital Santa Ângela. Daniel sentiu o coração acelerar. Sua mãe, a enfermeira continuou, repetiu seu número tantas vezes que eu decorei. Sei que o senhor não deve saber de tudo, mas precisamos conversar. Aquele era o chamado que, sem saber, Daniel aguardava há 5 anos. E ele atendeu. Daniel ficou imóvel com o telefone no ouvido,
como se o tempo tivesse parado ao redor dele. A voz da enfermeira Rosa era calma, mas carregava algo que ele não conseguia identificar de imediato. Talvez indignação, talvez piedade, talvez apenas a urgência de quem sabe que uma injustiça está prestes a emergir à superfície. "O senhor está me ouvindo, seu Daniel?" ela insistiu. "Estou sim, estou ouvindo", respondeu, tentando manter a voz firme, embora parecesse um menino perdido. "Sua mãe fala muito do senhor", disse Rosa. "Todos os dias, na verdade. Ela repete seu nome como se estivesse tentando segurar uma lembrança prestes a escorregar. Ela vive dizendo: meu filho é bom, meu filho só está magoado. Eu não sei o que aconteceu entre vocês, mas sei que ela não pertence a esse lugar." Aquelas palavras atingiram Daniel com uma força brutal. Ele engoliu seco. "Ela está bem?" perguntou, sabendo que aquela não era a frase certa, nem a mais importante, mas era a única que conseguia dizer. A enfermeira hesitou por um segundo. "Está lúcida", respondeu com firmeza. "Mais lúcida do que muita gente aqui dentro. E é exatamente por isso que eu estranhei a forma como ela chegou e como foi internada. O silêncio que se seguiu parecia pesado, como se o mundo aguardasse pela continuação. "O senhor pode vir até aqui?" Rosa pediu. "É melhor conversarmos pessoalmente." Daniel não pensou, não calculou, não respirou direito, apenas respondeu: "Posso, estou indo agora." 1 minuto depois, ele acelerava pela Avenida do Estado, o trânsito apertado de São Paulo parecendo longe, quase irreal. A cidade passava pelas janelas como se estivesse sendo arrastada pela força de um furacão interno. Cada quilômetro percorrido parecia desmontar uma certeza velha de 5 anos. As mentiras que Carolina contara, as que ele decidiu acreditar, as que ele repetiu para si mesmo para não encarar a dor. Assim que chegou ao Hospital Psiquiátrico Santa Ângela, Daniel estacionou de qualquer jeito. O lugar era grande, antigo e cercado por muros altos. Um portão de ferro separava o mundo de fora do mundo esquecido lá dentro. Ele passou pela recepção e, ao dizer seu nome, uma funcionária acenou para que aguardasse. Poucos minutos depois, a enfermeira Rosa apareceu. Era uma mulher de pouco mais de 40 anos, olhar firme e honesto. O tipo de pessoa que não se acostumou com a injustiça. "Obrigada por vir tão rápido", ela disse, estendendo a mão. Daniel apertou, sentindo a própria palma suar. "O que exatamente aconteceu com a minha mãe?" Rosa respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma porta perigosa. "Vou ser bem direta." Ela cruzou os braços. "A internação dela foi paga à vista por uma mulher chamada Carolina, sua esposa, certo?" Daniel sentiu o estômago afundar. "E sim, ela trouxe sua mãe dizendo que Dona Alzira estava delirando, que oferecia risco a si mesma e aos outros, que estava confusa, agressiva. Mas bastou uma conversa para eu perceber que aquilo não era verdade. A sua mãe estava apenas triste e com muito medo." A imagem da mãe chorando na rua, carregando uma mala, voltou com força. "Minha esposa disse que minha mãe tinha ido embora por vontade própria", murmurou Daniel, sentindo a garganta apertar. "Então, ela mentiu mais de uma vez", respondeu Rosa. "Porque pelos documentos assinados, foi sua esposa quem autorizou tudo. E foi ela quem pediu que ninguém fosse avisado. Ninguém mesmo, nem o senhor." Daniel passou a mão no rosto, desesperado. Por alguns segundos achou que fosse desmaiar. "Eu não fazia ideia", ele sussurrou. Rosa o observou com sinceridade. "Eu imagino. Sua mãe repetia todos os dias que o senhor estava magoado, não ausente. Ela tentava te justificar o tempo todo, mesmo sem receber uma visita sequer." Daniel sentiu a alma rasgar. "Ela fala de mim?" perguntou quase sem voz. "Todos os dias", respondeu a enfermeira, suavizando o tom. "Ela se apoia nisso para continuar de pé aqui dentro." Foram essas palavras que o quebraram. Rosa fez um gesto com a cabeça indicando o outro corredor. "É melhor o senhor ver com os próprios olhos." Daniel caminhou ao lado dela pelo longo corredor branco.
Passaram por portas fechadas, pacientes andando em círculos, outros sentados olhando para o vazio, até que chegaram a uma área externa cercada por grades. E então Daniel parou. O tempo parou. O mundo inteiro pareceu se dobrar ao redor dele, porque ali estava Dona Alzira, em pé, sozinha, olhando para o horizonte como se buscasse alguém que nunca chegava. E Daniel sentiu o próprio coração desmoronar, antes mesmo que ela o visse. Daniel ficou imóvel diante da cena. Era como se o mundo tivesse perdido o som, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais difícil de respirar. Dona Alzira estava ali, exatamente como a enfermeira havia descrito. Em pé, abraçada ao próprio peito, olhando para o nada com uma expressão que misturava saudade, esperança e um medo silencioso. O cabelo estava mais ralo, mais branco, mais frágil. A postura, antes firme, parecia dobrada pelo peso de uma dor que ninguém viu acontecer. Era a mesma mulher que o criara, que sacrificara tudo por ele, agora reduzida a uma sombra da mãe que ele lembrava. Rosa permaneceu ao lado, observando Daniel com respeito. Ela fica assim todos os dias, explicou, sempre parada nesse mesmo ponto, como se estivesse esperando alguém. O alguém era ele, e isso rasgou Daniel por dentro. Ele colocou a mão na grade, sentindo o metal frio contra a pele. A visão ficava embaçada conforme os olhos ardiam. Nunca imaginou que reencontraria a mãe assim, tão sozinha, tão vulnerável e ainda assim tão digna. O coração dele doía de um jeito que não ocorria desde o dia em que perdera o bebê. Ela parece menor, murmurou Daniel, quase sem voz. É o que a solidão faz com a gente, respondeu Rosa. Mas ainda há força nela, muita. Sua mãe é uma mulher extraordinária. Aquelas palavras o atravessaram. Daniel respirou fundo, tentando conter o tremor que descia pelas mãos. 5 anos. 5 anos acreditando que a mãe havia virado as costas, quando na verdade ele é que tinha sido empurrado para longe por manipulações que agora começavam a se revelar criminosas. Ele não sabia se conseguia naquele momento lidar com tanto arrependimento. Eu não sei como ela vai reagir, confessou, a voz falhando. Ela não vai te reconhecer primeiro pela visão, disse a enfermeira. Vai reconhecer pela alma. Algumas dores não apagam os laços, só os escondem. Daniel fechou os olhos. Era isso. Ele precisava dela e ela precisava dele. E ambos tinham sido separados por uma mentira. Uma mentira bem construída, cruel, planejada. Rosa deu um passo para trás. Antes que o senhor chegue perto, precisa entender outra coisa, disse ela com delicadeza. Sua esposa não apenas internou sua mãe, ela tentou impedir qualquer tipo de contato. Deixou claro que Dona Alzira não tinha mais família. Daniel sentiu o estômago embrulhar. Ela disse isso repetidas vezes. Mas sua mãe nunca acreditou. Nunca. Ela sempre disse que você estava apenas ferido. Um silêncio pesado caiu entre eles. Daniel olhou novamente para a mãe. A cada segundo, ele via algo diferente. A mulher forte que o criou, a idosa abandonada, a vítima de uma trama cruel, a mãe que sofreu em silêncio enquanto tentava protegê-lo de suas próprias dores. E foi ali, naquele momento, que Daniel decidiu que recuperaria tudo, a dignidade dela, a história dela, a verdade e a própria humanidade. Mas antes, era necessário respirar e falar com quem estava do outro lado do vídeo, ouvindo aquela história. Porque o coração humano se conecta quando reconhece suas próprias feridas. Daniel respirou fundo, seus olhos marejaram. E você que está me ouvindo agora, me permita te perguntar uma coisa com sinceridade. Você já perdeu contato com alguém amado por causa de uma fofoca, de uma mentira ou de uma má interpretação? Algo que só depois percebeu que não era bem aquilo? Se sim, você entende exatamente o que Daniel está vivendo aqui. Outra coisa, de que cidade você está me acompanhando? Me deixa muito feliz saber o quão longe essas histórias chegam.
E por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias profundas como essa. Depois daquele instante silencioso com a alma do espectador, Daniel sentiu as pernas fraquejarem. Rosa tocou seu braço, oferecendo apoio. Quando estiver pronto, eu levo o senhor até ela, disse a enfermeira. Daniel assentiu devagar. Eu preciso de 1 minuto. Ele virou o rosto, tentando controlar a respiração. O coração parecia quebrado, mas pulsante. Quando finalmente se recompôs, Rosa abriu o portão lateral. Vamos, ela está esperando, mesmo sem saber. E então, passo a passo, Daniel começou a caminhar em direção à mãe, pela primeira vez em 5 anos. Daniel respirou fundo antes de dar o primeiro passo para dentro da área externa. O portão lateral fez um rangido leve ao se abrir, e aquele som pareceu atravessar sua espinha. Ele sentiu a mão suar, o coração acelerar e o corpo inteiro ficar mais pesado, como se cada lembrança dos últimos 5 anos estivesse agarrada aos seus ombros. A enfermeira Rosa caminhava ao lado dele, silenciosa, respeitando o momento. A cada passo, a figura de Dona Alzira ficava mais nítida. Ela estava de costas, mas mesmo assim, Daniel reconheceria aquela postura em qualquer lugar do mundo. Ainda que agora estivesse inclinada, um pouco curvada, como se algo tivesse roubado parte de sua força. O vento leve balançava os fios brancos de seu cabelo, e ele percebeu que sua mãe tremia levemente, como se tentasse se equilibrar entre a esperança e o medo. Dona Alzira, chamou Rosa com suavidade. A idosa virou devagar, como se aquele gesto fosse pesado demais. Seus olhos demoraram para focar. Ela piscou algumas vezes, confusa, como se tentasse entender por que haviam dito seu nome naquele momento. E então, ela ouviu. Daniel, o filho que ela não via há 5 anos. Ela levou uma das mãos ao peito, apertando o tecido simples da blusa azul. Os olhos se encheram de lágrimas instantâneas. O corpo dela vacilou, não por fraqueza física, mas por uma força emocional que explodiu de uma vez. Daniel parou também, incapaz de mover qualquer músculo. Meu filho! Ela sussurrou, a voz baixa, insegura, como se o nome pudesse quebrar no ar. Aquele som, aquela entonação, aquela saudade, atingiram Daniel como um impacto que o fez perder o fôlego. Ele quase não conseguiu responder. Sou eu, mãe, disse finalmente com a voz embargada. Sou eu? Ela deu 2 passos hesitantes, como alguém que teve o chão roubado por muito tempo e agora tentava reaprender a caminhar. Daniel deu um passo na direção dela, mas parou, sem saber se tinha o direito de abraçá-la. A culpa pesava tanto que parecia empurrar seu corpo para trás, mas ela não hesitou. Dona Alzira o abraçou, com a força de uma vida inteira, com o amor de uma mãe que nunca desistiu do filho, mesmo quando o mundo inteiro dizia para ela desistir. Daniel sentiu o corpo dela tremer e lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto da idosa, enquanto ela escondia o rosto no peito dele. Eu sabia, ela repetia baixinho. Eu sabia que você ia vir, eu sabia. Daniel fechou os olhos e deixou as próprias lágrimas caírem. Abraçou a mãe com força, como se tentasse reparar 5 anos de ausência com aquele gesto. Como se tentasse segurá-la no tempo e impedir que qualquer mal pudesse tocá-la novamente. Rosa, a alguns passos de distância, desviou o olhar, respeitando o reencontro. Mãe, Daniel conseguiu dizer, afastando um pouco o abraço para olhar nos olhos dela. Por que você nunca me procurou? A pergunta saiu carregada de dor, mas também de confusão. Dona Alzira enxugou o rosto com as mãos. Eu tentei, meu filho. Tentei tantas vezes, mas a moça lá, a moça que me trouxe, disse que você não queria mais me ver. Disse que eu era um peso. Disse que você precisava seguir em frente, que eu atrapalhava sua família, moça, Carolina. O nome queimou na mente dele. E você acreditou nisso? Daniel perguntou, sentindo a voz falhar. Ela assentiu devagar. Você me disse para ir embora naquele dia. Você estava tão ferido. Eu achei que
que era verdade, que eu tinha causado tudo. Eu nunca quis atrapalhar sua vida, Daniel. Nunca. Ele sentiu um nó subir pela garganta. A lembrança do dia da expulsão voltou como uma lâmina. Mãe, você nunca atrapalhou nada, disse segurando as mãos dela. Eu estava destruído, cego. Eu acreditei em coisas que não eram verdade. Eu errei muito com você. Ela o observou com um misto de amor e compaixão. Eu sei, meu filho. Todo mundo erra quando está machucado. Eu só tive medo que você nunca mais me visse como sua mãe. Nunca, respondeu Daniel firme, mesmo com a voz trêmula. Nunca deixei de te ver assim. Eu só deixei de enxergar a verdade. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo, mas agora havia algo diferente ali. Um alívio que fazia o corpo dela parecer menos pesado, menos curvado. Daniel passou o polegar pelo dorso da mão da mãe. Me fala uma coisa, mãe, pediu respirando com dificuldade. Quem trouxe você aqui? Como foi isso? Dona Alzira olhou ao redor, insegura, como se temesse ser ouvida. Foi a Carolina, ela disse, baixinho. Ela disse que você tinha pedido, que eu estava ficando confusa, que eu podia machucar alguém sem querer. Eu chorei tanto, mas ela me disse que era o melhor para você. Daniel sentiu o coração despencar. Então não havia mais dúvidas nenhuma. A verdade estava ali nas palavras frágeis da mãe. Aquele não era apenas um erro emocional, era uma decisão planejada, uma manipulação cruel, um crime silencioso. Daniel respirou fundo, engolindo a revolta, o ódio e a dor. Mãe, ele disse com a voz firme, eu vou tirar você daqui e vou descobrir tudo o que aconteceu. Rosa se aproximou devagar. Eu posso ajudar com isso, disse ela. E o senhor precisa saber, a história da sua mãe é bem mais profunda do que parece. Daniel olhou para ela, então para a mãe, e sentiu a vida tomar um rumo que jamais imaginou. E era apenas o começo. Daniel sentiu o peito apertar quando Rosa o conduziu para dentro de uma pequena sala administrativa. Era um cômodo simples, com paredes bege, uma mesa de madeira clara e uma pilha de papéis bem organizados. Nada ali parecia especial. E ainda assim, aquele lugar carregava respostas que ele nunca imaginou enfrentar. Dona Alzira permaneceu sentada ao lado dele, segurando sua mão com força, como se tivesse medo de que ele evaporasse de repente. O que vou mostrar agora? Começou Rosa, respirando fundo. Não é fácil, mas o senhor precisa saber. Sua mãe merece isso. Daniel assentiu devagar, sentindo o coração bater forte nas costelas. Rosa abriu uma pasta grossa, cheia de documentos, laudos e relatórios. O cheiro leve de papel velho parecia misturar-se com a ansiedade no ar. Essa aqui, ela disse, puxando a primeira folha, é a ficha de entrada da sua mãe. Observe o que está escrito no campo motivo da internação. Daniel inclinou o corpo para frente. As palavras estavam ali, frias, impressas em tinta azul. Paciente apresenta confusão mental grave, episódios agressivos e comportamento potencialmente perigoso. Ele sentiu o sangue ferver. Isso é mentira, disse a voz firme. Minha mãe nunca foi agressiva, nunca foi perigosa. Eu sei, respondeu Rosa. Eu estive com ela desde o primeiro dia. Não há nada disso nela. É uma mulher doce, lúcida e extremamente educada. Ela chegou aqui tremendo, pedindo desculpa até pela própria existência. Isso não é perfil de agressão, é de abandono emocional. Daniel apertou ainda mais a mão da mãe. Dona Alzira, com os olhos marejados, apenas abaixou a cabeça. Rosa continuou. E aqui, ela colocou outro documento sobre a mesa. Está a assinatura da pessoa que solicitou a internação. O nome estava lá, em letras grandes e claras. Carolina Nogueira Almeida. Daniel sentiu o estômago afundar como se tivesse engolido uma pedra. Era oficial, era real. Não havia mais espaço para dúvidas ou justificativas emocionais. Ela assinou tudo, ele sussurrou. Assinou e pagou à vista, completou Rosa.
E ainda deixou instruções muito específicas. Não avisar nenhum familiar, não autorizar visitas, não permitir contato telefônico, exceto em casos de risco de morte. Daniel sentiu o ar desaparecer. O quê? Ela proibiu visitas? Sim. Rosa o encarou com firmeza. E insistiu tanto que gerou desconfiança. Mas a instituição não tem como negar quando há documentação completa. Foi tudo muito bem articulado. Dona Alzira começou a tremer. Eu pedi para ligar para você todos os dias. Ela murmurou, com a voz quase quebrando. Mas diziam que você não queria atender, que você tinha pedido isso. Daniel segurou o rosto da mãe com as mãos, desesperado. Mãe, eu nunca pedi isso. Nunca. Eu nem sabia onde a senhora estava. Eu achei que a senhora tivesse ido embora de vez. Ela chorou silenciosamente, mas Rosa não havia terminado. Tem mais uma coisa, disse ela com a expressão séria. E talvez essa seja a parte mais grave. Quando sua mãe chegou aqui, trouxe consigo 2 sacolas. Uma com roupa simples e outra com documentos. Documentos? Daniel franziu o senho. Rosa abriu a pasta novamente e puxou uma pequena folha dobrada várias vezes. Isso estava no fundo da sacola. Ela me entregou meses depois, chorando muito, dizendo que nunca tinha tido coragem de olhar de novo. Daniel pegou o papel com cuidado. Era um bilhete. A caligrafia era de Carolina. As palavras estavam lá, frias como veneno. Para o seu próprio bem, desapareça da vida do Daniel. Você só atrapalha. Ele finalmente tem paz sem você. Não procure mais, não volte mais. Daniel sentiu o corpo inteiro estremecer. As mãos tremiam tanto que ele quase rasgou o papel. E ela escreveu isso? A voz dele era apenas um sopro de desespero. Sim, respondeu Rosa, e entregou esse bilhete para sua mãe dentro do carro, pouco antes de trazê-la para cá. Ela dizia que era um pedido seu, e sua mãe acreditou, porque estava emocionalmente destruída. Dona Alzira cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu achei que você não queria mais me ver, ela dizia entre lágrimas. Eu achei que eu fosse mesmo um peso. Daniel a abraçou com força, sentindo o coração rasgar em 1000 pedaços. Mãe, pelo amor de Deus, eu nunca escreveria isso. Nunca diria isso. Nunca pensaria isso. Foi tudo mentira. Tudo manipulação. Rosa colocou mais um documento sobre a mesa. E esse aqui, ela continuou, é o laudo que eu mesma escrevi no primeiro mês de internação, dizendo que sua mãe não apresentava nenhuma condição psiquiátrica que justificasse permanecer aqui. Enviei para a pessoa responsável pela internação, mas nunca obtive resposta. Daniel fechou os olhos, sentindo uma mistura de ódio e impotência. A Carolina ignorou? Ele perguntou. Ignorou todos os pareceres. Rosa assentiu. E renovou a internação automaticamente, pagando sempre adiantado. Nunca veio visitar, nunca ligou, nunca perguntou sobre sua mãe. Aquela era a peça final, a prova definitiva. Não havia mais sombra, nem interpretação, nem dúvida. Carolina não apenas manipulou, não apenas mentiu. Ela destruiu relações, separou uma mãe de um filho, cometeu um crime emocional e moral que não tinha como ser apagado. Daniel se levantou devagar. Os olhos estavam vermelhos, mas havia algo novo neles. Fúria, clareza, decisão. Eu vou tirá-la daqui hoje, disse, firme como aço, e vou garantir que Carolina pague por tudo o que fez, nem que eu tenha que virar o mundo do avesso. Rosa segurou o braço dele com respeito. Eu estou com vocês nessa. E Daniel, ela olhou para Dona Alzira com carinho. Sua mãe nunca desistiu de você. Nunca. Eu já vi muitos casos difíceis, mas o amor dela manteve essa mulher de pé. Daniel respirou fundo. Então agora é minha vez de fazer o mesmo por ela. E naquele instante, naquele pequeno escritório, diante de papéis que contavam uma história cruel, Daniel tomou a decisão que mudaria para sempre o rumo das vidas deles. E a verdade finalmente tinha nome. Quando Daniel saiu da sala administrativa, sentia como se estivesse andando com o coração nas mãos. Cada passo pelo corredor parecia mais longo do que deveria ser.
A luz branca dos refletores refletia nas paredes claras, criando um brilho incômodo que contrastava com a escuridão que ele carregava por dentro. Ao lado dele, Dona Alzira caminhava devagar, os ombros ligeiramente curvados, mas com algo novo no olhar. Uma esperança tímida, frágil, porém viva. A enfermeira Rosa os acompanhou até o portão principal do pátio. Eu já iniciei o processo de alta, disse ela calmamente. Como sua mãe não apresenta quadro psiquiátrico, não haverá impedimento. Mas prepare-se, a briga fora daqui não será simples. Daniel assentiu. Não importa, eu só quero tirar ela daqui. E vai conseguir, Rosa garantiu. Quando o portão se abriu, o vento da tarde soprou levemente sobre o rosto de Dona Alzira. Ela piscou várias vezes, como se estivesse recuperando a sensação de liberdade perdida. Daniel observou a mãe respirar fundo, enchendo os pulmões com ar fresco. Uma ação simples, mas que parecia um milagre depois de tanto tempo enclausurada. Está tudo bem, mãe, ele disse estendendo a mão. Vamos para casa. Ela olhou para ele com os olhos marejados. Eu ainda tenho um lar, meu filho. A pergunta veio carregada de insegurança e Daniel sentiu o peito contrair. Sempre teve, ele respondeu firme. Fui eu quem não soube ver isso antes. Dona Alzira segurou a mão do filho com cuidado, como quem testa um chão desconhecido. O toque era leve, mas carregado de significados que não cabiam em palavras. Eles caminharam juntos até o carro estacionado. Daniel abriu a porta do passageiro e ajudou a mãe a entrar. Ela olhou o interior do veículo como se fosse algo luxuoso demais para pertencê-la. Há 5 anos, ela viajava naquele carro como alguém da família. Agora parecia uma visita tímida. O silêncio dentro do carro era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de quem ainda digere um reencontro, de quem não sabe por onde começar a reconstrução de uma história quebrada. Daniel ligou o motor, mas não se moveu. Ficou olhando a rua, respirando fundo. Mãe, começou ele, com a voz baixa. Eu preciso que a senhora saiba uma coisa. Ela virou o rosto devagar. O que, meu filho? Eu errei, ele disse, encarando o volante. Errei muito. Acreditar na Carolina, expulsar a senhora, não ter perguntado nada. Eu deixei a dor me cegar. Eu deixei alguém dominar minha vida enquanto eu me achava no controle. Dona Alzira esticou a mão e tocou o braço dele. Meu filho, a dor faz isso com a gente. Quando estamos feridos, acreditamos nas palavras que nos oferecem conforto imediato, mesmo quando elas vêm da pessoa errada. Ele fechou os olhos. Mas eu causei tudo isso. Não, ela respondeu com doçura. Quem causou foi quem se aproveitou da sua dor. Você só estava tentando sobreviver. Daniel sentiu algo dentro de si quebrar e ao mesmo tempo se recompor. Ele deu partida no carro e começou a dirigir pelas ruas movimentadas de São Paulo. Dona Alzira olhava a cidade como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. O barulho dos ônibus, as pessoas andando apressadas, o comércio das esquinas, tudo parecia familiar e distante ao mesmo tempo. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Para casa, para a minha casa, para a nossa casa, ele corrigiu. A idosa sorriu, mas era um sorriso frágil, daqueles que ainda carregam medo misturado com alegria. Você acha que a Carolina vai estar lá? Daniel respirou fundo. Vai. E você sabe o que vai fazer? Ele manteve os olhos na rua. Sei, mas sem brigar. Hoje, eu não vou quebrar a minha paz por causa dela. Isso é coisa de homem forte, respondeu Dona Alzira. Quem grita não é forte. Quem enfrenta com clareza... As palavras da mãe o tocaram de uma forma profunda. Ele percebeu ali o quanto havia perdido nos últimos anos. Não apenas o convívio com ela, mas a sabedoria, o carinho simples, o afeto que Carolina nunca foi capaz de oferecer. O carro continuou pela avenida até os prédios altos da região do Paraíso. Quando chegaram ao condomínio, o porteiro se levantou imediatamente, surpreso ao ver Dona Alzira ao lado de Daniel. Dona Alzira? Ele exclamou. Ah, meu Deus, que alegria ver a senhora. Daniel arqueou as sobrancelhas.
O senhor a conhecia bem? Claro que sim, doutor Daniel. A senhora, sua mãe, sempre trazia bolo pra gente. Era um doce de pessoa. A gente estranhou quando ela sumiu. Daniel notou o olhar de choque da mãe. Eu nunca quis que nada disso acontecesse, ela murmurou. Eu sei, mãe. Agora vamos resolver. Quando subiram pelo elevador, o coração de Daniel batia tão alto que parecia ecoar nas paredes. Ele sabia que atrás daquela porta estaria a mulher que destruiu sua vida emocional e dilacerou sua família. Mas também sabia que aquele era o momento de confrontar tudo. A mentira, o abandono, a manipulação. Ao destrancar a porta, ouviu a voz de Carolina vindo da sala. Finalmente! Onde você estava? E quem é essa ao seu lado? Daniel olhou para a mãe e respondeu. A mulher que você tentou apagar da minha vida. A única que nunca me traiu. A minha mãe. E Carolina empalideceu. Porque naquele instante, ela entendeu que tudo estava prestes a desmoronar. O silêncio que tomou conta da sala foi tão denso que parecia ter peso. Carolina ficou parada alguns segundos, sem mover um músculo, como se seu corpo tivesse sido desconectado do mundo. Os olhos, antes sempre calculados, agora tremiam, incapazes de esconder o susto. Daniel fechou a porta atrás de si devagar, como quem encerra oficialmente um capítulo podre. Dona Alzira se manteve firme, embora trêmula. Ela respirou fundo antes de encarar a nora, e aquela respiração parecia a primeira livre depois de anos. Carolina deu um passo para trás, tentando recompor a postura. Daniel, isso só pode ser uma brincadeira, né? Disse ela, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Você trouxe essa mulher para dentro da nossa casa depois de tudo o que ela fez? Daniel ergueu o queixo. Depois do que ela fez? Ou depois do que você inventou? Carolina abriu e fechou a boca algumas vezes, como se procurasse a frase certa dentro de um quarto completamente escuro. Você está confundindo as coisas. Ela sempre te colocou contra mim. Ela nunca me aceitou. Você sabe disso. Daniel respirou fundo sem desviar o olhar. Eu sei agora que nada disso era verdade. Ele se aproximou da mesa da sala. Colocou o celular virado para cima e deu play no vídeo que a enfermeira Rosa havia confirmado como prova da internação irregular. A gravação mostrava documentos falsificados, assinaturas forjadas e a solicitação de internação feita sem qualquer avaliação médica formal. Carolina empalideceu ainda mais. Isso é montagem, tentou argumentar, a voz quase falhando. Montagem? Daniel exclamou, sem elevar o tom. Então você quer que eu acredite que a enfermeira, o porteiro, o vizinho, a assistente social e mais 3 pessoas diferentes estão mentindo? Só para prejudicar você? Carolina respirou fundo e algo mudou no olhar dela. A máscara começou a cair. Tudo o que eu fiz foi porque você mudou, Daniel. Você passou a dar mais atenção para ela do que para mim. Eu só queria o que era meu por direito. O que era seu. Ela ergueu o queixo. A vida que você me prometeu. O futuro que você me devia. O futuro não é construído apagando alguém, respondeu Daniel. E nunca é construído apagando uma mãe. Carolina fechou as mãos em punho. Ela tremia, mas por raiva, não por arrependimento. Você não entende nada, disse ela, quase cuspindo as palavras. Aquela mulher sempre foi um fardo, sempre ocupou o espaço que devia ser meu. Eu só tirei ela do caminho para a gente ter paz. Dona Alzira deu um passo à frente com a voz firme. Paz não se constrói destruindo alguém, minha filha. Carolina virou o rosto irritada. Ah, por favor, a senhora sempre quis controlar o Daniel. Sempre se meteu onde não era chamada. Eu só tentei ser mãe, respondeu Alzira com doçura. Mas a senhora tentou ser dona. Daniel segurou a mão da mãe. Chega, Carolina, eu quero que você saia da minha casa. Hoje, agora. Carolina riu, um riso amargo, cínico, daqueles que carregam desespero. Você acha mesmo que vai me abandonar assim, depois de tudo o que eu suportei ao seu lado? Não é abandono, respondeu Daniel. É libertação.
Ela deu um passo na direção dele. Você vai se arrepender. Ele balançou a cabeça. Já me arrependi. Por 5 anos. Carolina pareceu perceber que a discussão estava perdida. Ela olhou para os lados, respirou fundo e pegou a bolsa jogada no sofá. Antes de abrir a porta, virou-se uma última vez. Vocês 2 me pagam. Daniel não respondeu. A porta bateu. O silêncio que se seguiu não era de tensão. Era o primeiro silêncio verdadeiro desde que aquele apartamento havia sido invadido pela mentira. Daniel respirou fundo, como alguém que finalmente saiu das profundas águas de um poço. Ele se virou para a mãe. Acabou, mãe. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de vida. Não, meu filho. Agora é que começou. Daniel a abraçou com força. Não era um abraço de culpa, nem de lamento. Era um abraço de reencontro, o tipo que sela uma promessa nova. Dona Alzira encostou o rosto no ombro dele. Obrigada por me buscar. Obrigado por me esperar, respondeu ele. Ao longo da noite, ajeitaram o quarto dela com carinho. Daniel separou cobertas limpas, tirou o pó dos móveis, abriu as janelas para deixar o ar circular. Dona Alzira observava tudo em silêncio, com o coração leve. Sabe, mãe, disse ele arrumando as almofadas, eu cresci achando que força era trabalhar demais, conquistar demais, correr demais. Isso é força também, respondeu ela, mas não é a mais importante. Qual é a mais importante? A força de voltar para quem te ama. Daniel sorriu. Quando a madrugada caiu, eles se sentaram na sacada. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo. A brisa fria balançava as plantas antigas da mãe, colocadas ali anos antes, e agora reencontradas. Mãe, sim, meu filho, a senhora me perdoa? Ela levou a mão ao rosto dele com ternura. O perdão não é um presente que a gente dá, é um lugar onde a gente decide morar. E eu moro nele desde o dia que você nasceu. Daniel fechou os olhos, deixou que as palavras entrassem devagar, curando feridas antigas. Eu vou cuidar da senhora agora. Eu sei, mas não por culpa, por amor, ele assentiu. Quando o dia amanheceu, havia algo novo no ar. Não era mais dor, não era mais medo e recomeços. Sempre encontram quem tem coragem de encarar a verdade. Algumas verdades só chegam quando a gente está pronto. E se você chegou até aqui, talvez essa história tenha dito algo que você precisava ouvir hoje. Antes de terminar, deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar muita coisa dentro de você. Quantas relações da sua vida já foram destruídas por palavras que nunca deveriam ter sido ditas? Ou por mentiras que nunca deveriam ter sido acreditadas? Se essa história te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo a palavra verdade. Escreve em letras maiúsculas, como um compromisso com você mesmo, de nunca mais deixar a mentira separar quem você ama. E, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você não imagina como isso me ajuda a continuar trazendo histórias fortes como essa. Obrigado por estar aqui. A gente se vê na próxima história.